Olá, sejam muito bem-vindos ao Orlecast, esse projeto do Instituto Orlet, onde tem como objetivo trazer saúde, qualidade de vida, longevidade, tudo baseado na ciência, com convidados aí incríveis para trazerem temas da atualidade. Hoje nós estamos aqui com a doutora Júlia que é médica do esporte lá do Instituto Orlet. Doutora Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Dani, obrigada pelo convite, obrigada, Paulo, pela recepção. Para mim é uma honra estar aqui para bater esse papo, para conversar sobre um tema que me inspira muito e eu espero que agregue muito valor e traga muito conhecimento para quem estiver ouvindo aí de casa. Muito bem, o prazer é todo nosso. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é super legal. A gente vai falar sobre medicina do esporte, reabilitação, voltado para populações mais idosas, que é uma área que você trabalha. Então, já começando, conta um pouco para a gente, para quem está ouvindo, quem é a Júlia Justus, a sua formação e por que você entrou nessa especialidade da medicina do esporte voltada para populações mais idosas. Legal, perfeito. Eu me chamo Júlia Justo, eu sou graduada em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, sou médica de família e comunidade pela Prefeitura de Guarulhos e médica do esporte em formação pelo Hospital de Servidor Público Estadual. A minha história com a medicina esportiva começa desde muito cedo. Todo médico do esporte adora dizer que é um atleta frustrado, mas basicamente eu vim até São Paulo para essa formação e como nada na nossa vida é do jeito que a gente planeja no nosso tempo, e que bom, deu tudo errado, mas deu tudo certo, porque hoje eu não me vejo diferente. A medicina de família, ela dialoga muito com a medicina esportiva e ela faz muito sentido quando a gente tenta transformar a vida das pessoas que já estão com os exames normais. Então, puxando o gancho para a longevidade, o que acontecia tanto na UBS, quanto no hospital, quanto no consultório particular? A gente tem os pacientes com doenças crônicas compensadas e muitas vezes o profissional não sabe mais o que fazer. Geralmente o que acontece é que ele diz que os exames estão todos normais, mas a pessoa não está nada bem. Ela está acima do peso, ela bebe, ela fuma, ela não é feliz, ela não encontrou o seu propósito. E é aí que a gente tem a munição e o repertório que a medicina de família nos dá, porque a gente consegue aplicar os preceitos, né? Tudo, no final das contas, se baseia no método clínico centrado na pessoa. Então, explorar como que aquele agravo de saúde, não necessariamente uma doença, como que aquele agravo, como que é aquela experiência da pessoa com aquele agravo, né? Que sentimentos ela tem em relação àquilo, né? Qual que é a ideia dela sobre aquilo, o que ela sabe sobre aquilo, e aí entra o seu papel de educador em saúde, né? Como que aquilo impacta na funcionalidade diária dela e quais são as expectativas dela em relação ao tratamento, em relação ao que o serviço pode oferecer, em relação ao papel dela naquele cuidado e ao seu papel, e assim a gente consegue ir além. E a medicina do exercício e do esporte vem para complementar isso, trazendo o movimento como o ponto central ali, como um norteador nessa transformação do cuidado. Então, a gente tem muito para trabalhar quando se trata dessas duas especialidades. Tentar equilibrar o lifespan, né? O tempo de vida junto com o health span, que é o tempo de vida com saúde, né? E como que a gente passa de uma medicina mais reativa, onde a gente identifica uma doença e tenta correr contra o tempo ali para tratar aquilo, para uma medicina mais preventiva, onde a gente acompanha essa pessoa ao longo do tempo, constrói um vínculo, monitora esses parâmetros, identifica de forma precoce e até atua de forma mais assertiva, individual, tentando colocar ela no contexto sociocultural dela, no contexto familiar, comunitário, e tudo isso a gente vai longe, tem muito para Não, explorar. perfeito. Então, assim, trazendo essas ferramentas da medicina de família, que foi a sua primeira formação dentro das especialidades médicas, né, para um contexto de como o exercício físico vai interagir com essa pessoa que está na sua frente, né? Perfeito. Muito bom. E aí, trazendo, então, antes de tudo, porque é muito comum as pessoas usarem exercício e às vezes atividade como sinônimos. Então, para deixar todo mundo na mesma página, qual que é a diferença de exercício físico para a atividade física dentro do contexto médico?
Muito boa pergunta, porque é o que mais acontece. A gente chama a Dona Rosa para consulta, reza toda a missa para ela e ela fala: doutora, mas eu não preciso fazer exercício físico. Por que, Dona Rosa? Porque eu passo o dia inteiro faxinando a casa, eu passo o dia inteiro em pé na frente do fogão, eu faço comida para 43 pessoas, eu não paro um minuto dentro daquela casa. Então eu já faço muito exercício, doutora. E aí a gente explica, Dona Rosa, existe uma diferença de atividade física e de exercício físico. A atividade física é todo movimento que produz ou que gasta energia além do gasto energético de repouso. Então, seriam essas faxinas, os deslocamentos diários ali para levar o neto na creche, para ir até o trabalho, subir e descer escadas. Muito bem. Agora, o exercício, a gente já tem uma atividade física, só que de forma previamente estruturada, com um objetivo específico, uma finalidade. E ela, como todo remédio, ela vai ter uma prescrição, uma forma certa de fazer, um tipo ideal para aquele paciente, numa intensidade ideal e adaptada para aquela capacidade funcional. A gente vai ter uma duração e uma frequência semanal. E isso vai gerar o resultado. A atividade física, infelizmente, a faxina, não vai gerar nenhum resultado, talvez só prejuízo para a sua saúde, enquanto que o exercício físico pode trazer isso, que é justamente a redução do risco cardiovascular, a redução da incidência de vários tipos de cânceres, né? Aumenta aí o tempo de vida livre de doença, né? Evita doenças, diabetes do tipo 2, síndrome metabólica, obesidade e dentre outras, né? Então, assim, resumindo, ter uma vida ativa é importante para várias questões de qualidade de vida, de um modo geral, mas o exercício físico ele vem como uma intervenção médica, que você vai prescrever ali com um objetivo para aquela pessoa. Então, o fato de você ter uma vida muito ativa, de subir escadas, de andar, isso é maravilhoso, mas isso não substitui a necessidade de uma intervenção médica voltada para um exercício físico, com um objetivo, uma finalidade. Legal. E aí sim uma metodologia. Legal, perfeito. Hoje o nível de atividade entra até como um sinal vital, assim como a pressão arterial, a frequência cardíaca de repouso e a variação de frequência cardíaca. Então, quanto maior o nível de atividade física diária, melhor. A gente tem leve, moderado, alto e muito alto. E a gente tenta incentivar isso. Mas também tem o exercício que, como médico do esporte, e como todos os médicos deveriam saber orientar da forma correta, a gente tem que fazer uma avaliação pré-participação para entender a elegibilidade desses pacientes para aquele exercício que ele quer praticar. Então, deixar ele seguro do ponto de vista cardiovascular, osteomuscular, respiratório, dentre outros, né? E aí a gente entra também no âmbito do sedentarismo e do comportamento sedentário, porque tem muita gente, não só idoso, né? Muita gente que treina todo dia, que cumpre aqueles critérios mínimos da OMS, que seriam 1 hora por dia por 5 dias, ou todos os dias por uns 40 minutos. Mas, ao mesmo tempo, eles passam o dia inteiro hipoativos, né? Seja por conta da função... O que é hipoativo, doutora Júlia? Ficam na frente do computador, né? Se mexem pouco. Então, ficam sentados ali, sentados. Né? Mais sentado, trabalhando, não tem muita atividade. Isso. Então, eles entram dentro do espectro do comportamento sedentário, enquanto que o sedentário não preenche nem esses requisitos mínimos aí de 150 minutos de atividade moderada semanalmente. O que seria, só para deixar claro, assim, quando a gente fala de atividade leve, atividade moderada, intensa, a gente sabe o que é, porque nós somos médicas, trabalhamos perfeito. Juntas e com isso, né? Mas para a população que está ouvindo, para ela até se entender se, será que eu estou fazendo um exercício moderado, leve, intenso? Qual seria o parâmetro para a gente avaliar o que é uma atividade leve, o que é uma atividade moderada e o que é uma atividade intensa? Perfeito. A gente tem o teste da fala, que é muito fácil de compreender, e daí você divide em leve, moderado e intenso. No leve, você não só consegue conversar, como você poderia até cantar. Então, você está caminhando, passeando e consegue até cantar. No moderado, você já não consegue cantar, mas você consegue fofocar ali com o MAD ali, entendeu? Então, você consegue conversar. O pace fofoca, pace né? Fofoca. O famoso pace você fofoca. Corre, fala um pouquinho, corre, fala um pouquinho. Mas já está mais ofegante, Sim, tá. Já está mais difícil. No severo, no intenso, você já não consegue nem mesmo conversar. Então,
é tipo um... ok. Você já está com mais dificuldade de falar. Exato. Trazendo isso para zonas de treino, né? Isso. Seria uma zona ali, uma Z2, seria um treino leve, que aí você Certo. teria que ter os 150 minutos, né? Uma zona mais moderada, um Z3, Z4 e aí o Z5, aquele mais intenso, né? A frequência cardíaca fica muito próxima da frequência cardíaca máxima. Então, Perfeito. tá, entendi. Então, voltando, né? O sedentarismo enquanto doença e o comportamento sedentário dentro de pessoas que até fazem exercício físico, mas têm um comportamento sedentário. A gente teve um trabalho agora recente, publicado, que falou muito sobre isso, né? Que mesmo que você faça exercício físico todos os dias e cumpra ali as metas do Colégio Americano de Medicina do Exercício ou da OMS, às vezes você pode ainda assim ter um comportamento sedentário ao longo do dia. Vamos falar sobre isso. Perfeito. E assim, um truque muito simples que eu sempre dou em consulta é que você adote a sua garrafinha, de preferência com pelo menos 1 litro de capacidade, porque justamente vai ficar ali do seu lado e você não tem nem como escapar dela. É só você começar a ingerir água ali e às vezes o paciente tenta dar assim, doutora, eu vou deixar para ir beber água lá no bebedouro porque eu me forço a levantar. Eu falo, olha, isso não vai dar certo. Você vai ficar hipoativo e desidratado, porque é difícil romper com a inércia. Quando você está trabalhando, quando você está engajado ali numa atividade, você não vai querer sair. Então, deixa a garrafinha do lado, porque aí sim você vai ser obrigado a levantar para ir no banheiro. E aí, só com isso, você já aumenta demais o seu nível de atividade física diária. Porque a gente, assim, facilmente consegue ficar 3, 4 horas direto sentado. Eu, assim, entre um paciente e outro, às vezes eu passo 4, 5 horas sentada. E olha que faço bastante atividade física, você também. E a gente vê muitos pacientes também fazendo atividade física, mas mesmo assim tendo o hábito sedentário, né? Perfeito. É isso que a gente tenta diminuir. E quem que está mais suscetível a esse tipo de comportamento sedentário, a ficar mais quietinho durante o dia? É aquele que já está aposentado, que já criou todos os filhos, que não tem mais, digamos que, vários motivos como nós temos para ir lá conquistar o mundo. Então, quem mais sofre com isso são os idosos. Por isso a importância da gente estar estimulando essas atividades, não só o exercício físico, como atividades lúdicas diárias, né? Coletivas, enfim. Tá, e aí então falando sobre idoso, você é médica do esporte, né? E é muito comum a gente ouvir dos pacientes que o médico do esporte, ele é um médico que atende só atleta ou só pessoas mais jovens. Como que você, dentro da sua prática clínica, vê o atendimento da medicina do esporte nessas populações mais idosas? Perfeito. Tanto que o nome da especialidade é Medicina do Exercício e do Esporte. Tem o esporte, né? Tem o alto rendimento, que é uma atividade de cunho eminentemente competitiva, né? Então, ela busca o desempenho máximo, o resultado, quebrar recordes. Ela vai também ter regras pré-estabelecidas, universais, regidas por federações, confederações. Mas a gente tem o exercício. E o exercício ele é utilizado como ferramenta de controle e tratamento de doenças crônicas. E é aí que a gente atua tanto na atenção primária quanto na atenção secundária dentro do hospital, junto às vezes do fisioterapeuta, do educador físico, quanto no consultório. E assim, puxando o gancho para o que a gente mais vê de dificuldade ou até erros na prescrição do exercício físico para o idoso é justamente a questão de subestimar a capacidade funcional dessa população, ou seja, de pegar leve, sabe? De orientar de forma vaga, de forma imprecisa. Dona Rosa, faça atividade física, né, por exemplo. Ou faz alongamento, faz caminhada, faz só pilates ou só hidroginástica. Fica aquela prescrição muito generalizada, sem olhar de fato o que aquela pessoa pode fazer para sair da zona de conforto para ela, né? Que é um dos principais fatores de resposta do exercício físico. Perfeito. Né? E hoje a gente tem muito idoso praticante de corrida e eu já vi médico orientando, faz uma caminhada, faz só um alongamento e o paciente rindo dele, porque assim, já corria seus 10 quilômetros e fazia provas de forma rotineira. Então, assim, por que eles fazem isso, né? Às vezes é até mesmo para se isentar de qualquer possível risco devido ao fato de não saber fazer essa orientação adequada ou de não se sentir seguro para tal.
E aí, Júlia, eu acho que vem um ponto que é assim, a gente precisa entender a diferença entre o envelhecimento natural e a fragilidade, Perfeito. né? Nessas populações a gente vê muito ainda, eu acho que é um inconsciente coletivo de achar que todo idoso é frágil, né? E não é por aí. Justo, né? Eles fazem isso na tentativa de livrar esse idoso, às vezes até mesmo os filhos e os parentes, para livrar ele de riscos, né? Mas assim, risco para quem? Risco para você, colega médico, que está com medo de orientar o exercício sob o risco de acontecer algum agravo e a culpa recai sobre você. Então, assim, a gente tem um envelhecimento que é fisiológico, que a gente vai ter ali um declínio funcional, ainda que mínimo, e o patológico, né? Então, assim, é natural que com o tempo, como disse, no mínimo a gente vai ter um declínio ali visual, auditivo, mas esse tipo de envelhecer não necessariamente acarreta em limitação de atividade física, em prejuízo ali da sua participação na sociedade. Não necessariamente, né? A gente lembra que tem um indicador de saúde muito importante, que é a capacidade funcional desse idoso. E dentro da consulta do paciente idoso, a gente avalia isso de forma multidimensional, né? Através de parâmetros como a autonomia e a independência. Então, por exemplo, a autonomia diz respeito mais à capacidade decisória desse idoso, a capacidade dele ir pelo caminho de acordo com as suas próprias convicções, dele realmente decidir. E a independência já diz mais respeito ao âmbito físico dele, né? A capacidade dele resolver problemas por meios próprios. E aí eu lembro muito dos vídeos do CrossFit, que eles usam muitos pacientes idosos para mostrar o movimento do CrossFit e a tradução desse movimento no dia a dia. Daí tem o mais clássico, que é o Farm Carry, né? Que ele carrega 2 cargas, kettlebell, um de cada lado, que se traduz no paciente saindo do supermercado para carregar as compras. Tem o burp também, que é quando ele agacha e se debruça sobre o chão para procurar algum objeto debaixo da cama. Tem os movimentos acima da cabeça, que é quando ele coloca uma carga numa prateleira mais alta. Isso tudo de forma independente, né? Não, e é interessante porque agora, nessas próximas gerações, a nossa geração, que é uma geração que já consegue entender a importância do exercício físico para o envelhecimento saudável, né, para um health span, que não é só envelhecer mais, mas envelhecer com qualidade, a gente está vendo uma nova era de idosos altamente independentes e com envelhecimentos muito incríveis, né? Sem fragilidade, com autonomia. Isso é muito interessante porque, do ponto de vista de mudança de estilo de vida, você tem que começar a plantar o envelhecimento que você quer ter com seus 30, 40 anos, Perfeito. né? Então, assim, pegando desse lado e trazendo agora para a população mais idosa, quando a gente pega um idoso que quer começar a fazer exercício físico, às vezes com 50, 60 anos, porque já entendeu que, ok, vou chegar até os meus 90, quero chegar bem, quero chegar com mais autonomia. Mas essa pessoa, às vezes, ela já tem algum grau de dor ou de limitação. Como que você entende esse processo de início do exercício físico para essas pessoas ali de 50, 60 anos, para que elas consigam chegar aos 80, Legal. ainda fazendo atividade física, fazendo exercício físico, né, com uma vida ativa e com qualidade? Muito legal. Primeiro, a gente tem que localizar esse idoso no sentido de capacidade funcional mesma. E aí entra tanto a avaliação geriátrica ampla quanto a avaliação pré-participação esportiva. Né? A gente não só rastreia de forma ativa a fragilidade por meio de vários instrumentos e questionários que a gente faz, testes funcionais. Então, dá para citar aí Prisma 7, teste de LAC, os mais famosos, que são as atividades básicas de vida diárias e atividades instrumentais de vida diária, o CATS e Lawton, mas entender também a parte de cognitiva e humor, né, com a escala de depressão geriátrica, o MOCA. A gente faz vários testes funcionais com esse idoso e tenta ver até o risco de quedas, né, que a gente vai conversar um pouco, mas entender o nível que ele está em termos de capacidade, do que ele já fez, o histórico dele, pessoal, né, não só a investigação de comorbidades, mas a parte de medicamentos de uso contínuo que possam colocar ele em risco, por exemplo, né? Então, uso
benzodiazepínicos, antipertensivos, antidepressivos, hipoglicemiantes, e está fazendo todo esse levantamento ali, explorando de fato, para que a gente possa, junto do educador físico, ou no caso, né, se for um paciente com dor crônica, que haja alguma lesão mais crônica ali com necessidade de fisioterapia, a gente está fazendo essa prescrição de forma mais individualizada possível, justamente para que ele usufrua dos benefícios do exercício sem correr os riscos. Perfeito. Então, no caso, se uma pessoa com 60 anos quiser começar a fazer exercício agora, que está nos ouvindo, mas ela pensa assim, poxa, mas meu joelho dói, ou eu tenho um pouco de dor nas costas, isso porque a gente vê, né? Assim, infelizmente, a gente ainda vê no consultório pessoas, médicos, proscrevendo, né? O que é assim, proibindo o exercício físico. Perfeito. Que isso, assim, é uma das dos movimentos mais anti-qualidade de vida que você pode ter dentro de qualquer população, né? Então, pegando isso, essa pessoa que está nos ouvindo, se ela pensar, eu quero começar a fazer exercício físico, mas eu tenho uma dor nas costas, já me falaram que eu não posso fazer, existe alguma dor que hoje limite a pessoa a não fazer nada de exercício físico? Ou melhor, ou até mesmo assim, qual que é o caminho que essa pessoa tem que percorrer para ela conseguir fazer exercício físico, dado todos esses benefícios que a atividade física tem na nossa vida? Perfeito. A avaliação dessa dor deve ser necessária no intuito de justamente adequar esse exercício, porque assim, é difícil não conseguir fazer alguma coisa, são tantas formas diferentes de se movimentar, com tantos profissionais ali numa equipe multi, que é muito difícil dizer que ela não pode, né? É claro que a gente tem que localizar essa dor, entender se ela é aguda, se ela é decorrente de uma lesão, de um mecanismo traumático ou não, se ela é crônica ou se ela é parte de um sintoma de uma doença ou de uma síndrome, tentar graduar ela numa escala de 0 a 10 é importante também, porque muitos pacientes ficam esperando o momento em que eles irão se encontrar sem dor para iniciar atividade física, enquanto que às vezes eles vão viver para sempre com aquela dor. Então a gente tenta... E tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que colocar ela ali num nível pelo menos aceitável ali de 2 a 3, dependendo do caso 4, né, de uma escala de 0 a 10, e essa pessoa conseguir entender que conforme ela for fazendo exercício, essa dor vai acabar melhorando. Muitas vezes pode ser que não chegue a 0, mas que chegue a 1 ali, ou que permita com que ela desempenhe as suas atividades de forma perfeito, é isso, né? Porque a gente vê muito também aquela pessoa que fala, eu não posso fazer exercício físico porque eu tenho dor nas costas. Ou pior, né? Eu fiz uma tomografia e descobri que eu tenho ali uma hérnia e essa hérnia que me causa dor. Quando, na verdade, a gente sabe que 80% das dores crônicas não deveriam nem ter sido investigados do ponto de vista de exame radiológico, porque existe uma dissociação entre a dor na coluna e aquela imagem radiológica de uma hérnia ou de uma protusão, que muitas vezes pode só estar ali, né? A dor às vezes é porque a pessoa ficou 4, 5 horas trabalhando sentada de uma maneira não tão ergonômica e ela está com uma dor nas costas por conta disso, mas aí ela faz uma tomografia, vê que tem uma hérnia em outro lugar totalmente aleatório e ela justifica aquela dor por conta daquela hérnia e pior, às vezes ela complementa o afastamento do exercício físico por conta desse medo dessa hérnia piorar. Como que a gente lida com isso no consultório? Perfeito. Da mesma forma que é mais cômodo para o profissional excluir a participação desse paciente porque é mais fácil, né? Não, pronto, você não pode. Para o paciente também é mais cômodo ele se apegar a algum motivo desses para que não faça, né? Então, a lombalgia mesmo é um exemplo. 80% de nós teremos uma lombalgia ao longo da vida que vai melhorar de forma espontânea ali dentro de 1 a 2 semanas, geralmente de ordem músculo-ligamentar. E se a gente fizer uma ressonância, uma tomografia, a maior parte da população também
possui discopatia, possui hérnia de disco e não necessariamente sente alguma coisa. Então, a lombalgia, a hérnia de disco, ela é um dos principais exemplos dessa dissociação clínico-radiológica, ou seja, não necessariamente aquela lesão ou a gravidade daquela lesão está diretamente relacionada com sintomas. A gente vê imagens com lesões mínimas e a pessoa com muita dor. E, do contrário, pessoas com lesões bem avançadas e com a dor tolerável, fazendo seu exercício físico, querendo mais, né? Então, é isso que a gente nota. Porque a dor, ela é complexa, né? Então, se você... Ela é subjetiva, ela é complexa, tem uma percepção de escala de dor também, que é isso, é um conjunto de fatores que vai levar esse paciente a, com o tempo, conseguir manejar essa dor. E aí, o exercício físico, ele é fundamental nesse processo. Quanto mais você explora a capacidade do seu organismo, mais chance você vai ter de envelhecer com saúde, com qualidade. E aí a pergunta que fica, dá pra gente envelhecer com autonomia, com força, com equilíbrio, com prevenção de queda? Com certeza. E o exercício físico vai como pedra angular disso tudo, né? Porque o nosso corpo precisa de um estímulo mecânico para que ele gere as adaptações necessárias que te permitam viver dessa forma. E assim, a gente vai atuar sobre múltiplos sistemas, múltiplos órgãos, né? Então, o corpo como um todo. E a fragilidade, né, ou essa perda de função, ela pode predispor ou aumentar o risco de quedas. E a queda dentro da consulta geriátrica, dentro do paciente idoso, é algo extremamente importante, é algo que a gente faz uma busca ativa, a gente tenta entender o que está acontecendo, porque justamente traz muitas complicações e muitos desfechos, não só negativos para aquele paciente, para aquele contexto familiar, mas para todos os sistemas de saúde. A queda é um dos principais fatores que leva à perda de autonomia e de qualidade de vida nas populações mais idosas, né? Perfeito. Então, pensando nisso, como que a gente faz para avaliar o risco de queda nessas populações? Vamos dizer assim, eu tenho um parente, meu avô, e eu quero muito que ele comece a fazer exercício físico, meu avô já tem 75 anos, é um exemplo, tá, pessoal? Mas então, como que eu em casa consigo já fazer uma avaliação ali do risco de queda desse meu avô, até para orientar ou para entender se qual tipo de exercício que ele vai fazer e também, já pegando o gancho, quais os exercícios que seriam melhores para evitar queda, né? Legal. A gente avalia primeiro quais são os fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos, ou seja, inerentes ao próprio paciente e os extrínsecos inerentes ao ambiente ali em que ele se encontra. Os fatores de riscos dele vai entrar a parte de exame clínico mesmo, da anamnese, de explorar bem o contexto daquele paciente, exame físico, né, ver ao ponto de vista de sintomas como tontura, instabilidade, desequilíbrio, entender essa parte de medicamentos que a gente falou, porque os medicamentos, muitos são inadequados para os idosos, ou a classe ou a dose, e aí é muito comum o médico de família e o geriatra estarem desprescrevendo medicamentos, fazendo a prevenção quaternária, né, entra isso, e entra também a propedêutica da queda em si, né, saber se esse idoso, ele já caiu antes, nos últimos 12 meses, por exemplo, quantas vezes que ele caiu, se houve a necessidade de idas ao pronto-socorro ou até mesmo hospitalizações, se teve associação com trauma crânioencefálico ou fraturas, e muito importante, se esse idoso se encontra com medo de cair. Porque o próprio medo de cair, né, a hesitação, ela leva ao medo do movimento, que é a cinesiofobia. E o medo do Cinesiofobia? movimento... Cinesiofobia, que é um termo que muito em alta aí nessa população. E esse medo de movimento leva ao imobilismo, né? Leva esse paciente a ficar sempre mais quieto. E isso leva a um declínio da capacidade funcional, que a gente acabou de comentar. E o declínio da capacidade funcional, por sua vez, aumenta consideravelmente o risco de novas quedas. Então, é um ciclo vicioso que vai se alimentando, né? E dentre esses tabus que a gente vê, tanto do paciente, quanto da família, quanto dos colegas, né, médicos, isso vai se alimentando. E como que quebra esse ciclo, então, né? Acho que essa é a pergunta mais importante. Quando a gente constrói o vínculo e quando a gente constrói essa confiança e o paciente entende que o movimento é a solução, ele entende que ele vai cedendo aos poucos, ele vai aderindo e ele vai sentindo os resultados e os benefícios, porque ele vai se empoderando desse aumento de capacidade, vai confiando
mais no seu próprio corpo e a gente vai aos poucos convertendo esse medo em independência. Porque é isso, né? Às vezes, vamos lá, aquela pessoa idosa que já não faz muita atividade física no dia a dia e não faz exercício físico. E aí ela vai perdendo a autonomia, ela sofre uma queda, perde mais ainda a qualidade de vida, começa a ter uma dor que não existia por conta dessa queda, e isso faz com que ela tenha, receio de se movimentar, e dois, ela fique mais imobilizada e com menos qualidade de vida ainda. Então, isso tudo se retroalimenta, e aí dentro dessas populações, a gente ainda tem um outro fator que se abre aí, que é o risco de fragilidade óssea. Perfeito. Então, você começa a ter osteopenia, osteoporose, Perfeito. e aí esse idoso fica com mais medo. É muito difícil a gente quebrar esse ciclo, né? É muito difícil. A gente avalia muito por meio de também, né, desses instrumentos questionários. Tem um específico que é o POMA, adaptado para o contexto brasileiro pela Gisele Gomes em 2003, que vai avaliar justamente o equilíbrio, né, e a marcha. Então, avalia o equilíbrio sentado, ao se levantar, em pé, 360, várias formas, e a marcha do paciente em relação a como ele se levanta, se ele usa os braços, o alargamento da base, o comprimento dos passos, o arrasto dos pés, toda essa atitude do paciente, fora os outros que a gente avalia também mais conhecidos, que é o Timer Up and Go, que é aquele que o paciente se levanta, percorre 3 metros, dá meia volta e se senta novamente. Você avalia também o equilíbrio e a marcha. E tem o teste de sentar e levantar da cadeira, que é o que eu mais faço por conta do tempo, do espaço, e eu coloco o paciente sentadinho ali na cadeira, peço para que ele sente e levante por 5 vezes, e aí a gente cronometra quantos segundos ele levou para fazer isso. Não pode utilizar as mãos, né? Então tem que cruzar os bracinhos, e tem a variação desse teste, que é ele fazer isso durante 30 segundos e você contabilizar o número de repetições. Todas essas são formas de graduar o risco dele de queda, né? Em leve, moderado ou alto risco de queda. Por que isso é importante? Justamente a queda pode predispor esse paciente a uma fratura, sabendo que ele tem esse contexto de fragilidade óssea, né? De perda progressiva da densidade mineral óssea, que a gente tem a osteopenia e a osteoporose, sendo que a osteopenia é um estágio mais inicial e a osteoporose um estágio mais avançado, onde esse osso poroso ele pode, até mesmo diante de movimentos simples, né? Como uma flexão de tronco, uma rotação mais extensa ali de tronco, fazer uma fratura por compressão, por exemplo. E aí ele tem essa dor crônica e a família fica sem entender como que ele fraturou se ele nem caiu, né? Então, nossa, tem que isso é muito importante, muito, né? Exato, assim, o paciente ele fratura, às vezes, sentado, com uma rotação, e a família realmente fica perdida, porque ela não entende, mas ele... E Nós ainda cuidamos tão bem dele. Tentando achar um culpado ali, quando, na verdade, é só o sedentarismo, aquele estado ali de inanição, que faz com que ele já tenha esse aumento de chance até de uma fratura espontânea ali, né? Perfeito. E aí entra o papel importantíssimo do tecido muscular, né? Porque o músculo a gente já tem conhecidamente como um órgão endócrino ali, né? Então ele estimula ali o aumento da sensibilidade insulínica, previne tudo aquilo que a gente conversou, né? Diabetes, síndrome metabólica, e ele faz um estímulo de tensão óssea. Então ele é um propulsor do remodelamento ósseo. Ter músculos é importante. E com o avançar da idade é natural que a gente perca massa muscular, né? Que a gente chama de sarcopenia. Consequentemente, tem a dinapenia, que já diz mais respeito à perda de força. E tem a powerpenia também, que é a perda de potência. Então, veja só os desdobramentos. Isso daí aumenta o risco de osteopenia e osteoporose, né? Ô, Júlia, pelo que eu estou entendendo aqui, a consulta do médico do esporte na população idosa, ela é bem complexa, né? Ela envolve muitos testes, até para você ter segurança na hora de prescrever. Você me falou coisas aqui que são novidades para mim, né? Que legal. Quantos testes que a gente consegue fazer justamente para conseguir fazer uma prescrição que tenha respaldo e segurança para aquela pessoa começar. Então, no final do dia, qualquer pessoa pode começar, qualquer idoso pode começar a fazer exercício físico passando por essa avaliação?
Claro que sim, passando por essa avaliação com a indicação correta, sim, a gente consegue estar realizando tudo isso, né? Para você ver, a gente acaba tendo um pouquinho de cada especialidade junto, então a gente troca muito figurinha com a geriatria, né? Então hoje o médico de família e comunidade, o geriatra conversam diretamente. E agora com essa população envelhecendo de forma saudável, não só querendo viver mais, mas viver melhor, mas entra aí a importância do médico do esporte, do exercício e do esporte nesse contexto também. Perfeito. E é isso, né? O nosso corpo, ele é um sistema complexo antifragilidade, né? Quanto mais você explora e o tira da zona de conforto, mais ele vai responder. Então, falando da osteoporose que você falou, é isso. Você quer um osso forte, você precisa colocar tensão nesse osso. De onde que vem essa tensão? Do músculo que está aderindo ali, que está tensionando o tempo inteiro essa arcada muscular, óssea ali, gerando estímulo para remodelamento ósseo de maneira positiva. Você quer um osso frágil? Fica deitado na cama. Perfeito. Em 10 anos você vai ter osteoporose e você vai ter uma fratura. Não tem como, o nosso corpo ele vai responder ao estímulo. Legal. E tudo isso tem que ser bem pensado, né? Não é também para um idoso de 75 anos querer começar a correr uma maratona agora. Não, ele tem um caminho para percorrer, mas é um caminho válido que pode colocá-lo muito próximo de resultados maravilhosos, que às vezes, no início dessa caminhada, podem ser muito longe, né, ou muito distante da realidade que ele está naquele momento. Teve agora no passado, não sei se você viu, eu sou do triatlon, né? Legal. Então eu acabo vendo bastante essas coisas, mas ano passado teve uma mulher de 80 anos que completou uma prova de Ironman. Para quem não conhece, um Ironman completo, né? Para quem não conhece a prova de Ironman, eu estou falando que essa mulher ela acordou um dia e no mesmo dia ela, com 80 anos, nadou 3.800 metros, depois ela pedalou 180 quilômetros e desceu da bicicleta e no mesmo dia ela ainda correu uma maratona, 42 quilômetros. Surreal. Uma mulher com 80 anos. E aí você fala, tá bom, mas provavelmente ela era atleta a vida inteira. E não, ela não era atleta. Ela começou a correr, ela começou a fazer exercício físico com 50 anos. Lógico, ela demorou 30 anos para fazer isso. Demorou 30 anos, mas ela fez uma prova que para as pessoas de 30 é impensável. A maioria das pessoas hoje, 0,01% da população, consegue fazer uma prova dessa. E ela completou com 80 anos. E digo mais, ela não foi a mais velha a fazer, porque teve uma outra mulher de 82 anos que fez essa prova um pouco antes, mas não fez o Mundial, né? Ela foi a pessoa mais velha de mundiais de Ironman. Teve uma outra mais velha que ela, que com 82 anos, ou 84, um negócio assim, completou uma outra prova com essas mesmas distâncias. Então, isso é incrível de você pensar, né? O corpo humano, ele é esse sistema que responde ao estímulo, né? Lindo de ver, Dani. E fica aquele lembrete, né? Feito é melhor do que perfeito. Porque muita gente fica fantasiando uma rotina ideal, super fantástica, onde ela vai fazer uma musculação 4 vezes na semana, vai nadar 2, vai pedalar 2, e na prática ela não faz nada. Entendeu? Ela não se programa da forma... Ou ela faz uma programação muito complexa que ela não consegue nem fazer 10% do que ela se programou. Então, o que a gente faz é fazer o mínimo. Nossa, o mínimo bem feito, ele é tão poderoso, ele traz tanto resultado a longo prazo. Por isso que a OMS coloca aquelas referências mínimas de 150 a 300 minutos por semana de exercícios moderados ou 75 a 150 de exercícios vigorosos. Hoje ela já até coloca quanto mais melhor, se você puder superar isso, melhor. E isso para a população em geral. Quando você pega o paciente idoso, isso ainda se soma ao fato de que pelo menos 2 vezes na semana que seja obrigatoriamente musculação, o exercício resistido. E entra também a parte de equilíbrio e propriocepção, ou seja, controle postural, né, desse paciente, mobilidade, flexibilidade. E aí eu lembro daquele estudo que você mencionou, né, um estudo do BMJ, onde foi analisada 2 coortes prospectivas por mais de 30 anos. Então, eles analisaram de 1986 até 2020 e um até 2018, com mais de 70 mil pacientes do sexo feminino e mais de 40 mil do sexo masculino, e analisaram o papel do exercício físico na redução de mortalidade.
E o que eles encontraram? Que não só quem fez exercício físico ou mais exercício físico viveu mais, mas quem variou as modalidades de exercício físico. Ou seja, no mesmo volume semanal de exercício, quem variou os estímulos viveu mais ou morreu menos, né? E aí a gente destaca, isso não é sobre performance, lembre-se, performance envolve, de fato, a especialização num gestual esportivo ali. Se você quer quebrar um recorde, você tem que ser expert naquilo, né? A gente está falando de saúde, de longevidade, de viver mais e de viver melhor. Então a gente destaca aqui a complementaridade fisiológica, de você alcançar vários platôs em várias habilidades, de você ter repertório de movimentos. É disso que se trata o estudo. Perfeito, maravilhoso. E aí, só uma dúvida também. Existe diferença das recomendações da OMS sobre prática de exercício físico para a população idosa versus população adulto jovem? Ou não, é a mesma? É a mesma, com esse destaque para a complementariedade dos estímulos e para a parte de equilíbrio e propriocepção, que é uma população que já tem a questão sensorial mais prejudicada, né, mais abalada, digamos assim. Então, logo a gente tem que fazer esse tipo de treinamento mais específico. Perfeito. E também assim, né? Lógico que nada substitui a avaliação médica, mas para as pessoas que estão ouvindo em casa, às vezes que tem ali um convívio com uma pessoa idosa ou até mesmo mais frágil, existem alguns testes que essa pessoa possa aplicar com segurança, né? Para esse parente idoso, para ter uma avaliação inicial ali, ou às vezes até chamar a atenção para a necessidade de marcar uma consulta, buscar um médico do esporte que possa avaliar de uma maneira mais profissional aquele idoso com relação à fragilidade, risco de queda. Tem alguma coisa que a gente consegue fazer em casa com o nosso avô ali para avaliar isso? Claro, primeiro a gente tem que manter ele num ambiente seguro, né, digamos assim. Então tá atento quanto à iluminação do local, se o piso ele é escorregadio ou desnivelado, se tem azulejo quebrado, se é necessário colocar corrimão, se tem que tirar um pouco dos tapetes, as mesas ali, os móveis, até mesmo um cachorrinho pode servir de anteparo para quedas. Então cuidado com o ambiente e observar como que esse idoso está se está se comportando do ponto de vista de funcionalidade. Então, se ele consegue se sentar e se levantar sozinho, se ele precisa de ajuda para realizar suas necessidades ali fisiológicas, íntimas, ajuda para tomar banho, se ele sente muita falta de ar, se ele tem se esbarrado com muita frequência nos móveis. Então, você vai analisando tanto a parte sensorial dele, né, visual, auditiva, quanto a parte de força mesmo. Pode colocar ele, por exemplo, num pé só, né, e ver quantos segundos ele consegue se sustentar ali com um pé só. Tem várias maneiras assim meio subjetivas de você estar avaliando, mas na dúvida leve a um médico, de preferência um médico do esporte, né, um geriatra, um médico de família, para que você possa fazer essa avaliação junto. E tem que acompanhar ele, porque tem coisas que ele não percebe ou que ele não vai te falar porque para ele não é importante, mas tem coisas que o próprio familiar ali, o acompanhante vai te dar de pistas, né? Ah, perfeito. Então, esse olhar mais atento, porque às vezes o idoso ele tende a subjulgar ou dar menos importância para alguma característica ali do que ele acha até que é o processo de envelhecimento. Justo, mesmo, né? Ele acha que é normal. E tem muita Achar que é normal, né, a Isso. perda de funcionalidade, Isso, né? tem muitas dessas que até entram nas síndromes geriátricas lá nos IS que a gente aprende na faculdade e acha que são situações normais, né? Não só a insuficiência familiar, né? As famílias disfuncionais, mas a parte de insuficiência auditiva, visual, cognitiva, incontinências, né? A parte da instabilidade e movimento, né? Da parte de iatrogenia. E hoje a gente fala dos M's da geriatria, né? Que já vai mais adequado do ponto de vista de MEV mesmo, né? De mudança do estilo de vida, que são a mente, né? Então a saúde mental, cognição e humor, a parte de mobilidade, né? O movimento, a parte de multicomponentes, né? De você explorar todas as doenças dele, e tem o último que é o matters most, né? Ou seja, o que é mais importante para ele, porque às vezes não é o mais importante para a família e não é mais importante para o médico, né? Então é legal trazer isso numa lista do que é mais importante para ele e o que você acha que é mais importante do ponto de vista de saúde dele.
dele. E aí vocês vão elencando ali as prioridades e vão iniciando esse tratamento, esse projeto terapêutico de alguma forma, né? Tá, perfeito. Nossa, esses M's bem Legal, legais, né? né? Entram muito na medicina do estilo de vida, né? Tá, legal. Bom, pensando também nesse aspecto mais voltado para a longevidade, a gente já falou um pouco aqui do benefício do exercício físico e parece repetitivo, mas é porque realmente, assim, o exercício físico, do ponto de vista de longevidade cardiometabólica, ele seria a peça fundamental ali para esse processo acontecer, né? Justo. Ele começa muitas das vezes como um remédio, né? E termina como um estilo de vida. Então ele começa sendo prescrito com um objetivo, uma finalidade específica, e aí entra naquilo que a gente conversou, né? Na intensidade correta, na duração, na frequência semanal, na associação com outros remédios, ou seja, né, com outras modalidades, ou até mesmo terapia farmacológica mesmo, e precisa ser monitorizado. Então você pega aí como exemplos a osteopenia, então a gente precisa fazer o exercício de força com um impacto mais controlado. Você pega o diabetes, então você precisa fazer exercícios de força com o cardio. Pega a sarcopenia, precisa fazer exercícios de força progressivo com um bom aporte calórico, aporte proteico. Você pega a lombalgia crônica, você precisa fazer estabilização de core, controle postural ali, controle lombopélvico e assim por diante. E aí quando essas condições são, digamos que, compensadas, e aí ele passa a fazer parte da vida da pessoa integrada na rotina dela. Então, até encontrar aquele ponto ótimo, aquela dose ótima do remédio, leva tempo, leva autoconhecimento também, né, do paciente. Poxa, eu gosto mais de treinar tiro do que de correr numa intensidade mais baixa por longos períodos, porque o corpo da pessoa em si, ele tem, geneticamente falando, né, as habilidades ali, as facilidades, aí ele vai se sentir melhor em determinadas modalidades, em detrimento de outras. Então, até ele se conhecer e colocar isso na rotina dele, levando o esporte, ou melhor, o exercício, já como parte do indivíduo ali, né, da parte da socialização, como parte de tudo da vida dele, vira um hábito ali, digamos que involuntário, como é para nós hoje, né? A gente nem se esforça para treinar, eu e você, a gente sabe que vai treinar naquelas janelas do nosso dia, a gente tem tudo na mochila, comida, roupa, tênis, a gente sabe para onde a gente vai, a gente tem uma planilha, a gente já sabe o que vai fazer. Então, até encontrar esse ponto ótimo leva tempo e, claro, acompanhamento adequado te ajuda a chegar aí nesse ponto mais rápido. E é isso, né? Sair da zona de conforto sempre é um processo que precisa acontecer. Do mesmo jeito que uma criança, você precisa insistir para ela tomar banho todos os dias, até chegar um momento que ela simplesmente vai tomar o banho dela, porque isso já entrou na rotina. O exercício físico é igual, né? Perfeito. Hoje, o exercício para a gente, ele já está na rotina, é incontestável. A gente vai treinar. Mas até isso acontecer, existe um caminho onde os pensamentos intrusivos eles vão ficar ali. Mas será que você tem que ir mesmo? Não, mas você já foi ontem. Nossa, mas está chovendo. Então, o mais difícil é a criação desse hábito até ele virar essa chave de que está tudo certo, já está na vida dele, já faz parte da rotina, né? E isso tem que acontecer em qualquer fase da vida. Legal. E é muito bom quando eles trazem os relatos depois que eles atingem esse patamar. Eles falam, nossa, hoje em dia eu nem penso mais, eu nunca me arrependo de ter ido. E é o que a gente vê, né? Bom, Júlia, falando agora sobre mitos e verdades, Legal. eu fiz umas perguntas para os seguidores mandaram algumas perguntas aqui de coisas que a gente ouve no consultório, Legal. né? Então, mito ou verdade, tá? Idoso com fragilidade não pode fazer musculação. Mito ou verdade? Realmente não pode mesmo. Deve. Mito. Mito total, né? Quem tem artrose deve evitar exercício físico? Mito ou verdade? Poxa, depois de tudo que a gente conversou aqui, né, o movimento ele diminui a dor, né? O exercício de mobilidade ele vai retardar a disfunção ou a rigidez, né? O exercício de força vai gerar adaptação óssea. Então, você tem dúvida de que você tem artrose e pode fazer exercício? Você realmente não pode, você deve. Mito. Mito total, Mito tem total. que fazer exercício Tem que fazer. físico. Dor é normal no exercício no idoso? A dor tem que ser interpretada e não tolerada. Mito. Mito, né? Então, ok, interpretando aquela dor sendo uma dor que faz parte do exercício, daquele processo de adaptação,
tá tudo certo, Com né? ressalva, sim. Tá tudo certo sentir uma dor de vez em quando, desde que não seja uma dor complicada ali, né? Incapacitante. Tá, depois de certa idade, não dá mais para ganhar massa muscular. Essa Mito é ou ótima. verdade? Olha só, é mais difícil, claro, por conta de tudo isso que a gente conversou, mas se você aplicar o estímulo correto, na intensidade correta e um aporte nutricional adequado, você vai conseguir. Mito. Mito, né? Bom, perfeito. Então estamos chegando ao fim. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor. Eu aprendi um monte aqui com você hoje. Então, qual mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo com relação a esse binômio, né, do exercício físico nas pessoas idosas? Bom, perfeito. Primeiro, lembrando que não existe idade limite para você começar a se exercitar. É muito comum o seu Antônio chegar para mim no consultório e falar: doutora, mas eu já tenho 73 anos, será que eu preciso mesmo me exercitar? E aí eu lanço aquela brincadeira de sempre. Olha, seu Antônio, eu tenho duas notícias para te contar, uma ruim e uma boa. A ruim é que o melhor momento para o senhor ter feito exercício foi ontem, no caso do seu Antônio, há 30 anos atrás. Mas o segundo melhor momento que o senhor tem para se exercitar, graças a Deus, é hoje. E aí, seu Antônio morre de rir, não tem para onde fugir. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que não é tarde demais para começar. Que eu entendo que é normal ter medo, né? Uma pessoa que tem dor, uma pessoa que já caiu, que já se machucou, é natural que o corpo aprenda a temer, né, o movimento para se proteger. Só que essa proteção, com o tempo, ela vira uma armadilha e desencadeia todos esses desfechos prejudiciais para todo mundo, para o idoso, para a família, para o sistema, para o coletivo. Mas focando basicamente em você, saiba que enquanto você viver, enquanto você respirar, o seu corpo é capaz de aprender. A gente só precisa ensinar com cuidado. E aí eu encerro com a frase da Ana Lins, a Cora Coralina, que publicou seu primeiro livro aos 75 anos, que ela fala que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Perfeito. Nossa, doutora Júlia, uma aula aqui para gente. Fico muito feliz, porque assim, é realmente um pilar dentro do Instituto Orlete, né, o exercício físico, para todo mundo, né? Não é só para quem é atleta, muito pelo contrário. Quem mais se beneficia são as pessoas que querem ter qualidade de vida. Então, eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. Muito obrigada a quem está nos ouvindo. E esse é o Orlecast, o nosso projeto do Instituto Orlete, onde busca trazer informação de qualidade para quem quer uma vida com mais saúde, mais longevidade, e tudo isso pautado na responsabilidade ética e na ciência. Obrigada.